Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Então vamos para a palavra do Senhor de hoje, que está em Gálatas 6, versículo 7. Fala sobre o efeito de nossas escolhas. Todas as escolhas têm um efeito, né? E esse efeito se chama colheita. O que a palavra diz? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, nós sabemos muito bem que a semente que a gente planta na vida, que são as nossas atitudes, são palavras, são escolhas, a semente ela é opcional. Eu e você temos a livre escolha de plantar o que quisermos. Porém, a colheita é obrigatória. O que você semeou, obrigatoriamente eu e você iremos colher. Nós iremos colher. Então, a gente tem que estar muito atento sobre esse tema, porque ainda dá tempo da gente semear coisas boas em várias áreas da vida, seja ela no casamento, na vida dos filhos, seja ela na nossa profissão, seja ela na nossa saúde, seja em qual área for. Ainda dá tempo, né, gente? Você tá vivo aí? Quem está vivo aí? Então dá tempo. Fala para alguém, ei, dá tempo de colher, de plantar coisa boa. Fala aí, ó, dá tempo. Dá tempo aí, não perde tempo não. E aqui está muito simples essa palavra, né? Certamente o que for plantado será colhido. Não se engane, não tem como plantar semente de abacate e colher manga. Não dá, não fecha. Se você plantou uma semente, uma determinada semente, você vai colher o fruto daquela semente. Toda escolha tem um efeito, né, gente? Toda escolha, seja ela positiva, seja ela negativa, e até não escolher, também tem um efeito. O não escolher nada, ou ficar em cima do muro, ou ficar empurrando, não, eu decido depois, eu vejo, tá, até isso tem um efeito na nossa vida, até não escolher vai causar efeito, não tem como correr. E a gente precisa saber o seguinte, que a gente precisa ter maturidade para suportar os efeitos das nossas escolhas. Porque todo efeito, toda escolha vai causar um efeito. E alguns efeitos são positivos, é amém, é bênção. Mas também tem os efeitos negativos. E os dois igualmente vão necessitar, vão demandar maturidade. Se as suas escolhas estão trazendo você para um sucesso, se as suas escolhas estão trazendo para mim me colocando num lugar bem-sucedido, eu preciso ter maturidade para lidar com o sucesso. Muitas pessoas não têm maturidade para lidar com o sucesso. Elas se perdem. Elas não sabem lidar com as coisas quando estão dando muito certo. Elas se emocionam. E acontece um monte de coisa. Tem gente que fica egoísta quando tem sucesso. Então ela esquece das pessoas que estavam do lado dela enquanto as coisas não eram tão boas. E agora que está em outro patamar de vida, ela não lembra que foi ajudada no caminho, na jornada da vida. Elas dá amnésia, né? Algumas pessoas têm amnésia quando tem sucesso. Tem outras pessoas que ficam gananciosas. E assim por diante, perdem a humildade. Não se governam. Ou se perdem, como Sansão, que recebeu um dom extraordinário do Senhor, e não soube se governar. Ele foi levantado por Deus para governar o povo de Israel, porém não se autogovernava. Então o autogoverno também é muito importante. Nós precisamos saber que nos momentos bons precisamos também nos governar, senão a gente se perde. E também nos efeitos negativos, a gente também precisa ter maturidade. Porque muitos de nós estamos colhendo frutos amargos de algumas escolhas que tivemos num passado distante ou num passado mais próximo.
E nós não temos maturidade para lidar com esses fracassos. E a gente tem outros comportamentos. Por exemplo, a gente gosta de botar a culpa nos outros. Eu estou vivendo isso por causa dessa pessoa, por causa dos meus pais, por causa do governo, por causa do pastor, por causa do meu líder, por causa da minha mãe. A gente vai botando culpa porque a gente não sabe lidar com alguns dilemas que nós plantamos no passado. E a gente tem que ter maturidade para isso e assumir a culpa. A maturidade vai nos trazer responsabilidade. E essa responsabilidade vai ser muito necessária para eu e você lidarmos com os frutos que vamos colher. Porque ninguém quer errar, gente, mas a gente erra. Então vão ter algumas escolhas que nós faremos erradas, que virão os frutos ruins. E a gente precisa ter responsabilidade, e maturidade, humildade, para lidar com esses frutos ruins. Talvez algumas escolhas que eu e você fizemos, que vão machucar algumas pessoas, e a gente tem que ter humildade para pedir perdão. Porque senão não vai resolver, são frutos amargos que vão apodrecendo com o tempo, e as coisas vão ficar cada vez pior. Semana alguém me perguntou, né? Na caixinha de pergunta lá, eu tenho um negócio importante para conversar com alguém, mas eu não sei como. Falei assim, corre logo, é urgente. Quanto mais tu demorar, pior vai ficar esse assunto. E fica azedando dentro de nós. Então, quando temos frutos amargos na vida, a gente precisa ter responsabilidade de voltar, se acertar, pedir perdão, perdoar, liberar perdão. Estão entendendo, gente? Amém? Então, como todas as escolhas vão gerar um efeito, eu trouxe aqui 3 histórias da Bíblia que as pessoas fizeram escolhas. 2 muito mal sucedidas e uma muito bem sucedida. Primeiro personagem que eu destaquei aqui para a gente estudar hoje à noite é sobre Miriam, a irmã mais velha de Moisés. Quem já ouviu falar dessa história aí do Moisés, lá no cestinho, na água, lembra? Era a irmã dele que estava na cena. Eu vou contar tudo isso aqui para a gente. O que aconteceu com Miriam, gente? Miriam era uma mulher relevante na história de Moisés. Ela tem um papel fundamental. Para que Moisés fosse quem ele foi, ele dependeu um bom tempo da vida da irmã dele, da generosidade, da força, de tudo que ela desempenhou para Moisés. E o que aconteceu? Miriam foi aquela pessoa que ela até te ama, até me ama, mas até o ponto que eu sou igual a ela ou menor. Depois que eu me tornei maior, ela virou minha inimiga. Você já conheceu alguém assim? Que gosta de você enquanto você é menor ou igual a ela. Quando você compra um carro melhor, ela não fala mais contigo. Quando você começou a desenvolver, a ascender na vida, essa pessoa já não consegue lidar mais com isso. Ela não sabe lidar com o sucesso dos outros. Miriam, ela se perdeu nesse sentimento. Ela teve toda uma trajetória maravilhosa na vida dela. Mas quando Moisés se tornou um grande líder, Deus falando diretamente com ele, Miriam deixou seu coração ser inflamado pelo orgulho e pela inveja, e ela se perdeu. E o fim da história dela foi que ela ficou leprosa. E ainda bem que o irmão dela, muito paciente, na palavra diz assim, não existia ninguém na terra mais paciente que Moisés. O homem paciente. Até Deus queria matar o povo todo. O dia que Deus marcou, vou matar todo mundo. Sabe o que Moisés falou? Se matar eles, pode me tirar da história também, me tira do livro da vida. Eu não quero mais nada contigo. Deus falou, epa, então não vou matar não. Até Deus estava decidido matar e Moisés deu aquela segurada. Então era um homem paciente. Ainda bem que com essa paciência, Moisés pediu perdão a Deus pela sua irmã e pediu que desse uma chance. Então Deus até falou, deixa ela separada um tempo, depois ela volta, vocês acolheram, fizeram a festa também. Glória a Deus por isso, dá uma aula para a gente de perdão, de reestruturar algo que foi destruído. Foi muito lindo todo esse acontecimento. Mas eu vou contar para vocês todo o histórico de Miriam. O que ela fez? Primeira atuação da Miriam na vida de Moisés foi proteger a chegada do menino no palácio. E garantir toda a segurança e o cuidado pela própria mãe. Porque quando
a mãe de Moisés, Joquebede, colocou o bebezinho ali no cesto e para atravessar ali as águas, quem estava do outro lado? Miriam. Estava do ladinho da filha de Faraó. Vamos ler? Êxodo 2, 7 e 8. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: por acaso a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar o menino? Ela estava ali. Já era um esquema montado, estava tudo já, era uma jogada ensaiada que Joquebede fez. Ó, fica lá do outro lado, eu vou lançar o cestinho, tu já está do lado da mulher, da filha de Faraó. Quando o menino chegar, você já dá a proposta para a gente proteger a própria mãe. Ela indicou a mãe do menino sem ninguém saber. E foi incrível a criação do menino e tudo mais. Olha o que há no 8 lá. Sim, vai chamar, ela respondeu. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então olha só que momento necessário para a vida de Moisés. Era o momento que Miriam chegou ali e deu toda uma questão de segurança e integridade para uma criança indefesa. Moisés era um bebê, gente. Então ela teve uma boa participação. Outro momento muito específico da vida de Miriam, abre lá Êxodo 15, 20 e 21. Ela foi uma mulher muito relevante no povo de Israel, ela profetizava e ela também liderava o louvor, gente. Ela era líder do ciclo de oração das mulheres você que era do manto antigamente, você vai lembrar. Ciclo de oração que tinha percussão. As irmãs do tamborim, assim, ó. Era Miriam era do manto. Era do coque, ela era do time do coque. E ela tinha um tamborim, olha só. Então Miriam profetiza e irmã de Arão pegou seu tamborim. Todas as mulheres a seguiram, olha a relevância dela. As mulheres olhavam para Miriam, vamos fazer o que ela está fazendo. Ela tinha relevância, sim ou não? Tinha. Tocando tamborim e dançando. Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. Essa cena aqui era exatamente o pós-travessia do Mar Vermelho, que o mar se abriu, o povo de Israel, aí, milhões de pessoas passaram, 3 milhões de pessoas passaram ali, mais ou menos. Quando chegaram do outro lado, os soldados do Egito também entraram no mar para atravessar, e o Senhor fechou as águas, e ali todos os soldados ficaram por ali, e eles fizeram um momento de louvor e adoração, dirigido, ministrado por quem? Miriam. Miriam era a ministra do louvor do Alelon, do culto lá do povo de Israel. Então ela era relevante, sim ou não, gente? Interessante, né? Uma pessoa relevante, ela tinha um lugar dela, só ela que não sabia quem ela era. E acontece isso com muita gente. Tem muita gente que tem os seus dons, tem suas habilidades, tem o seu lugar, só que ela não investe o bastante nas habilidades que tem. E ela dá tempo para o coração enganoso que eu e você temos, criar ondas de pensamentos e conceitos que distorcem os propósitos do Senhor. Como assim, gente? Se Miriam estivesse, de fato, ocupada 100% do seu tempo com os dons e habilidades que ela tinha, jamais ela ia ter tempo para cuidar da vida de Moisés. Porque é isso que aconteceu. Vamos ler? Abre lá, Números 12, 1 e 2. Chegou um momento que Miriam começou a observar muito a vida de Moisés e aquilo gerou nela inveja. E ela deu lugar para esse sentimento e ela se perdeu. Olha aqui, ó. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Só que isso aqui é só um detalhe, depois eu vou explicar para vocês. Aí ela começou a perguntar: será mesmo que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem falado por meio de nós? O Senhor ouviu essa conversa. O que ela estava falando assim? Ô Arão, por que o Senhor só fala por Moisés? Será que a gente não pode ser usado por Deus igual Moisés? Será que é só Moisés, é o queridinho do Senhor, e a gente está aqui, vai ficar aqui chupando o dedo? Eu fico perguntando, poxa, ela já era líder do louvor, já era profetisa, tinha uma relevância na história de Moisés. Com certeza Moisés tinha toda uma gratidão, um carinho pela vida dela. Ela queria algo a mais. E interessante que
a crítica dela começou falando mal de uma escolha de Moisés. Olha o Moisés casando com aquela mulher, nada a ver, né? Sabe por quê, gente? Pessoas que têm inveja de você, de mim, de qualquer pessoa, tudo que nós fazemos irrita essa pessoa. Moisés estava casando com a pessoa, deixa ele casar. Qual é o problema? Mas ela usou aquilo para começar uma conversa, porque todo mundo gosta de uma fofoquinha. Todo mundo gosta de ouvir um comentário, alguma notícia sobre alguém, né? É assim ou não? Olha o silêncio, não tem gente fofoqueira aqui na igreja. Na glória a Deus, a igreja é santa. Não sei se o céu desceu ou a igreja subiu, mas a santidade chegou. Quer ver por que a gente gosta de fofoca? Por que tem tanto jornal? Porque o ser humano gosta de ver notícia, ele gosta de ficar sabendo de uma coisa que aconteceu lá em São Paulo, nada a ver nem aqui. Mas tu gosta de saber. Ó, tu viu pessoa que atropelou não sei quem em São Paulo. O que tem a ver São Paulo com a gente aqui? Tem gente que, não sei você, né? Eu morei em Recife, se tiver pernambucano aqui, vai lembrar do Cardinô. Tem pernambucano aqui, não? Cardinô, lembra do Cardinô? Aí, ó. 5:30 da manhã, 6 horas. Ligava a televisão, chegava a pingar sangue da televisão, de tanto crime, tanto assassinato, tanta facada, tanta enxadada na cabeça. Era o Cardinô. E o boa, ligando cedo para ficar sabendo. Gente, sacrifício é esse para acordar cedo para ver crime? Porque o ser humano gosta de ficar sabendo das coisas. Então, pessoas que têm esse espírito de Miriam, elas vão tentar convencer outros sobre os conceitos deturpados que ela tem sobre quem ela odeia. E ela foi em Arão. Ó, Arão, nada a ver essa mulher, né? Aí ele, pois é, né? Nem tinha percebido. Então, Arão, desde que a gente começou de Moisés, vem cá, você não acha que Deus fala só para ele? Você não acha que a gente... Aí começou, inflamando o coração. Isso aqui, provavelmente é um gatilho de carência que Miriam tinha, né? De não suportar o crescimento do próprio irmão, de ter aquele orgulho de não aceitar, porque talvez era mais velha que ele. Eu não sei o que passou na cabeça de Miriam, gente. Eu não sei o que estava acontecendo, mas eu sei dizer que a inveja, ela destrói o ser humano por completo. Olha o que o provérbio diz, Provérbios 14:30, abre lá. O coração em paz, ele dá vida ao corpo, a pessoa tem vida plena, ela vive bem. Porém, a inveja apodrece os ossos. E a pessoa fica azeda, ela fica doente. E ela precisa atuar de forma negativa para tentar sair dessa doença. E ela vai, como Miriam fez, tentando azedar, tentando destruir. Uma pessoa invejosa, ela não tem paz e não dá paz para ninguém. E é isso, gente. Em nome de Jesus, espírito de inveja sai da minha vida e da tua vida. Amém, gente? Ela poderia escolher ficar de boa. Ela era irmã de Moisés. Ela participou da história. Ela estava ali ministrando louvor. Ela poderia ter escolhido ficar de boa, quieta, na dela, só curtindo. Vamos indo para a Terra Prometida? Eu vou fazer um louvor aqui para a gente ir cantando e adorando o Senhor. Não, ela preferiu cuidar da vida do irmão, se meter nas coisas, cheia de inveja. Não escolha isso em nome de Jesus. Essa escolha que ela teve causou nela a lepra. Quase. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, ela teria sido excluída totalmente e morria daquele jeito. Ainda bem que Deus deu uma chance. Outra pessoa que teve uma escolha fatal, gente, foi Geazi. Geazi é o servo do profeta Eliseu. Não sei se vocês lembram da história de Naamã. Quem já ouviu a história de Naamã aqui? Naamã que mergulhou no rio 7 vezes, ficou purificado. Quando Naamã foi curado, ele ficou com um sentimento de gratidão muito grande. Ele foi até a casa de Eliseu para entregar uma oferta. Só que Eliseu botou no seu coração de não receber. Não, eu não quero. Não preciso da oferta, está tudo bem. Nós não sabemos o que Eliseu estava pensando quando decidiu isso. Não sei se ele queria demonstrar para Naamã que não se paga milagres, né? Não se paga acesso a Deus. Ele queria talvez assim, cara, Deus te deu de graça, Deus te deu um favor, só seja grato, agradeça a Deus. Nós não sabemos. Ou se ele não queria ter contato com ofertas de um povo diferente ali, do povo de Israel ali. Nós não sabemos o motivo.
Mas nós sabemos que ele não aceitou. E estava ali na cena um jovem chamado Geazi, que ele viu toda a cena. Só que o que aconteceu, gente? Quando Eliseu liberou Naamã, vai embora, vai em paz, recebe a tua bênção, e deu. Geazi, ele se encheu de ganância. E ele pensou no seu coração: como pode um homem desse igual Naamã, um arameu, vir aqui receber uma bênção? Um grande general cheio de dinheiro, talvez poderia abençoar a gente aqui, e foi embora sem dar nada. Eu vou lá em nome do Senhor, eu vou lá. Ele botou Deus no meio e foi lá para pedir oferta para ele. Quando ele foi embora, ele foi atrás. Foi atrás e falou assim, contou uma história mentirosa. Naamã, seguinte, chegou visita lá em casa, lá na escola dos profetas, lá de Eliseu. E a gente precisava, para custear lá a chegada deles, a comida. O senhor podia dar, sabe aquela ofertinha que o senhor ia dar lá, que não deu, assim? O que o senhor acha? Não? Aí Naamã, todo solícito, todo alegre: não, toma mais. Tu quer 20, eu vou te dar 50, toma. E ele pegou toda aquela oferta, levou. Para onde? Para a casa dele. Quando ele chegou em casa, Eliseu tocou a campainha. E aí, Geazi, tudo bem? Tudo. Onde é que você estava? Aí deu aquela: não, eu estava em casa. Ele: não. O Espírito me revelou que você estava diante de um homem numa carruagem. E você pegou uma oferta com ele e voltou para cá. É verdade isso? Ele se impactou com aquilo tudo e na hora ele recebeu a lepra que estava em Naamã, pegou em Geazi. E ele ficou excluído e se perdeu. E depois se acabou em nada. E a gente aprende, eu anotei várias coisas para a gente aprender com essa história. O principal erro dessa atitude de Geazi foi a base do erro de Geazi, foi quebrar um princípio de honra. E nós precisamos aprender o que é de fato honra, gente. Porque nós temos uma leve tendência a não honrar pessoas. Porque a gente quer honrar muito a Deus. Só que a gente não está vendo Deus. E a gente não sabe honrar pessoas que a gente está vendo. Então, se nós não temos capacidade de honrar quem a gente vê, como que nós vamos honrar quem a gente não vê? Então, parte do teste que eu e você temos para testar o nosso coração, para ver se nós somos puros mesmo, é quando a gente honra pessoas. E se a gente tem essa dificuldade, me desculpe a minha verdade na fala, mas você nunca honrou a Deus ou nunca vai honrar, se você não sabe honrar pessoas. Porque para honrar pessoas, a porta da honra se chama humildade. Porque quando você honra alguém, você tem que ser humilde para honrar essa pessoa. Quando você não honra, você não tem humildade. Quando você não tem humildade, o contrário da humildade é o quê? O orgulho. E o que é orgulho? É o princípio da queda. O orgulho é alguém que acabou de pular do avião. Tá tudo bem, pulei. Foi puxar a cordinha, não veio paraquedas. Você vai cair. Você vai bater com a sua cara no chão a qualquer momento. O orgulho faz isso. Você até está nas alturas. Você até está ali voando, está legal. Mas o orgulho te faz descer sem paraquedas e você vai se estourar em algum momento. E a gente vai aprender algumas coisas aqui com essa questão. Primeiro erro dessa história de Geazi. Ele desprezou Naamã. Quando ele fala assim, né? Esse arameu aí, esse sírio. Como que uma pessoa que está dentro da casa de um profeta, aprendendo com um profeta, uma pessoa que está dentro de uma igreja, aprendendo a palavra, como que ela é uma pessoa, como é que ela se mantém uma pessoa cheia de preconceitos? Como que eu e você estamos todo domingo escutando a palavra, buscando o Senhor, cantando louvores, como que a gente vai lá para a vida e somos pessoas que segregam, são pessoas indiferentes com as outras? Como? Porque Geazi foi assim. Ele não entendeu que o Senhor estava sendo misericordioso e abençoador com um homem de outro povo.
Só que ele preferiu utilizar da religiosidade dele, da posição dele. Assim, esse povo sírio aí, eles nem merecem nada. É isso que eu e você às vezes fazemos, né? Quantas pessoas que eu e você odiamos na vida? Quantas pessoas que se viesse hoje no culto você não iria entrar aqui? Quantos de nós que, dependendo da pessoa que sentasse do teu lado agora no culto, você iria dar uma disfarçada e ia no banheiro, não ia sentar mais na mesma cadeira? Porque nós temos, às vezes, preconceitos com alguns tipos de pessoas. Ou com alguém que nós não perdoamos, ou com alguma questão que aconteceu. Isso é inaceitável, gente. O Senhor sonda os corações. O Senhor sabe as intenções do nosso coração. E o Senhor sondou aqui o coração de Geazi e percebeu esse desprezo. Por que Naamã não poderia ser abençoado? Por que não? Está igual Miriam? Por que Moisés não pode falar direto com Deus? Miriam era alguma coisa maior, melhor do que Moisés? Não. Deus escolheu e amém. A gente tem que entender a bênção do outro e não ficar com inveja ou com raiva. Pelo contrário, se sentir alegre, feliz pelo outro estar sendo abençoado. E às vezes a gente cria dá lugar para esses sentimentos dentro do nosso coração. Que é o que Geazi fez, de desprezar. Como que vamos desprezar pessoas que também igualmente são amadas por Deus como eu e você somos? Eu oro ao Senhor que entre aqui nessa igreja os maiores pecadores de Blumenau. Porque o Senhor vai transformar a vida de todos eles como tem transformado a nossa. As pessoas com os problemas mais difíceis, com a ficha mais difícil de lidar. Só que isso vai depender do meu amor e do seu amor para acolher essas pessoas, porque nós somos representantes do Senhor. O meu abraço e o seu abraço vai representar o abraço de Deus. Então nós temos que estar aqui preparados para receber todo e qualquer tipo de gente. E elas precisam entrar aqui e ter uma experiência da misericórdia do Senhor. Que é o contrário de que muita igreja por muito tempo fez, segregando pessoas. Excluindo pessoas por comportamentos, por roupa, por costume, por qualquer outro motivo que trazia respaldo para a igreja de excluir. Mas nós estamos aqui para amar e o Senhor vai transformar. Mas nós temos que criar esse lugar favorável. Nós temos que trabalhar para isso. E às vezes a gente está fazendo só o nosso e ainda é muito, não. E aqui estava um coração endurecido. Talvez pela religiosidade, talvez pela ganância. Um monte de coisa estava acontecendo aqui, né? Vamos ler Filipenses 2, 3 ao 5. Olha o que a palavra nos ensina. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, nada. Geazi estava andando na ambição. Toda a atitude de Geazi foi por causa da ambição que ele teve. Mas, humildemente, considere os outros superiores a vocês mesmos. Está vendo como é que é? Todo mundo é superior a nós. A gente não pode se considerar superior a alguém. Porque isso vai nos levar à soberba. Vai nos levar... Porque assim, lembra que eu falei de sucesso, de escolhas bem-sucedidas, que a gente tem que ter maturidade para lidar com o sucesso? Porque tem gente que não pode ter nada na vida. Se tiver uma bicicleta, já está se achando melhor do que todo mundo. A pessoa não tem nada. Comprou uma camisa nova, acabou. Ela não presta mais, já é melhor do que alguém. A pessoa começou a fazer uma dieta. Aí todo mundo que come errado, não, você está errado. Aí começa a desprezar as pessoas. A pessoa começou na academia, os que não vão, não, você está errada. Ei, calma, cara. Você não é a última Coca-Cola do deserto. A gente está todo mundo aqui tentando acertar na vida. E tem gente que não pode ter nada. Não pode ter nada, que já se perde. É aqui, ó. Já se acha melhor do que alguém porque está fazendo alguma coisa. Misericórdia. Ó, cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Gente, reino de Deus, evangelho, é sobre o outro, não é sobre mim. Eu realizo a obra do Senhor no outro, porque o Senhor realizou em mim.
A obra na minha vida já está feita. Agora eu preciso trabalhar para que o outro também seja alcançado. Então é isso, é sempre por causa do outro. Essa igreja aqui é aberta para os outros, para a cidade. O louvor ensaia, se prepara para que outras pessoas possam ser servidas pelo louvor. O pessoal da recepção, do estacionamento, chega mais cedo para que outros cheguem e eles sejam bem recepcionados. Os professores não estão cuidando dos próprios filhos, eles estão cuidando dos filhos dos outros. Então está entendendo como é que é sobre o outro? Você está entendendo que a árvore ela não come o seu próprio fruto, ela serve os frutos. Está entendendo? É assim que funciona. E nós, como galhos secos, estamos enxertados na videira verdadeira, desfrutando dos nutrientes poderosos e eternos do Senhor Jesus. E por causa disso estamos produzindo frutos que não serão consumidos por nós. É para servir outros. Estão entendendo, amém? A igreja de Jesus precisa estar, meu coração precisa estar aberto. Eu não posso. Sonda o teu coração em nome de Jesus. Tira essa lista negra que está no seu coração de pessoas que você não gosta, que você não sabe se relacionar. Tira isso, não pode estar em nós. Nós precisamos ser embaixadores, representantes do reino de Deus na terra. E nós não podemos ter seletividade, como Geazi teve. Nós não podemos ser seletivos. Precisamos ser abertos. Amém, gente? Segundo erro. Ele desonrou o princípio da liderança. Geazi viu Eliseu negar a oferta. Agora, o mais interessante é que assim, ele foi em Naamã pedir oferta. Ele perguntou para Eliseu se podia ir, sim ou não. E já pulou uma etapa. Ele tem um líder. Ele deveria perguntar assim, Eliseu, é o seguinte, eu vi que o Senhor não aceitou a oferta, mas o telhado está caindo. Ele podia dar um monte de desculpa, né? Bateu um vento lá no salão de festa, derrubou o telhado. Vamos pegar essa ofertinha, vamos aproveitar, vamos fazer uma obrinha aqui, na escola dos profetas aqui. Ele poderia ter dado um monte de desculpa. Ele dizia o seguinte, vamos aproveitar essa entrada e vamos fazer alguma coisa aqui. Não, ele simplesmente deixou guardar no seu coração, silenciou, mas deixou o desejo dominar o seu coração. E ele foi direto, ele pulou uma etapa, ele desonrou o seu líder. E foi. Ele mentiu para Naamã. Mais um princípio quebrado. 2 princípios quebrados. Primeiro, Naamã também era uma autoridade. Como que ele teve coragem de mentir e desprezar uma autoridade? Outro princípio quebrado. Outro princípio, mentindo. Mais um. E ainda, quando volta para casa, ele mente para Eliseu de novo. Então ele desonrou. Gente, uma pessoa que faz isso, ele não tem temor à liderança. A liderança de Deus. Como assim, gente? A gente vê sintomas claros, né? De uma pessoa que Geazi tinha deficiência, né, de honra a quem estava acima dele. E a gente precisa entender que sempre vamos ter alguém acima de nós. Sempre, sempre. E o nosso coração é testado sempre em pessoas. Porque é fácil a gente falar assim, não, eu honro a Deus, o meu Senhor, o Criador dos céus e do universo. Mas e quando eu não honro as pessoas? É em pessoas que o nosso coração é testado, gente. Se a gente não sabe honrar ninguém, me desculpa, você não honra a Deus. Você está muito longe de honrar a Deus. Quer ver uma pessoa, a gente já está na vida adulta, né? Então, tá a maioria aqui casado. Muitos não honram a esposa e não honram o marido. Você não está disposto a receber conselhos da sua esposa e nem do seu esposo. Você decide na tua cabeça, faz o que tu quiser. Talvez porque você tem dinheiro, ou você tem capacidade, ou você tem habilidade, e quando a tua esposa vê, você já fez. Você nem perguntou. Quando o teu esposo viu, você já fez, já comprou, já foi. Você não pergunta, você não tem nada que te freie. Isso é princípio de honra quebrado. Num casamento, a gente precisa defender esses princípios. E, no mínimo, conversar antes de ter um consenso, gente. Tem um monte de casamento aí sangrando. Porque o marido é um cego
Ele não olha o sofrimento da esposa. Ele só vive. Escolhe, faz tudo o que quer na cabeça. E a mulher está ali sofrendo. E às vezes o contrário, né? A mulher faz tudo da cabeça e o marido está ali sofrendo. Ninguém conversa, ninguém pergunta. E olha, que quando pergunta, não quer ouvir opinião também. Se fala o contrário, briga. Você está disposto a ouvir um não da sua esposa e aceitar humildemente? Senhorzinho. Senhorinha. Você está disposta a perguntar opinião para o seu esposo e prontamente, se ouvir um não, você vai ficar de boa? Ou você vai declarar guerra? É aí que está. Falta de honra. Como que você honra a Deus se você não consegue honrar a pessoa que está dentro da sua casa? Que o Senhor colocou para cuidar de você. Nós, na nossa vida jovem, né, adolescente, quantos de nós desonramos os nossos pais? Com desobediência, com várias outras atitudes terríveis, né? Vamos ler Hebreus 12, 7. Sabe como é que a gente testa o coração, o nosso coração na honra? Quando nós somos corrigidos. A hora que você e eu somos corrigidos, como eu lido com a correção vai revelar o meu coração. Anota isso no teu coração aí. É normal, na hora da correção, a gente ficar triste. Porque ninguém quer ser corrigido, né, gente? Nunca. Eu duvido se você um dia, quando a tua mãe estava lá com a Havaiana lá fazendo a ministração na sua vida, você fala assim, ai mãe, essa Havaiana vermelha é uma delícia, vem para cima, vem que eu gosto. Não, eu duvido. Eu duvido. É lógico que é ruim. Agora, como você lida com a situação da correção, vai revelar o seu coração em Deus. Porque, para ser corrigido, a primeira porta de entrada se chama humildade. E quando nós não temos humildade para sermos corrigidos, nós não vamos aceitar a correção. E nós vamos debater, nós vamos nos defender, nós vamos querer dizer que o que está sendo corrigido não é verdade. Isso são sinais de uma pessoa que tem dificuldade com honra. Vamos ler? Perseverem na disciplina. Por quê? Porque Deus os trata como filhos. Vão num parquinho, tem 50 crianças, um filho é o teu. Está todo mundo fazendo um monte de coisa errada. A quem que você corrige? Só o teu filho, porque você vai corrigir o teu filho. Você não vai corrigir outro, porque não é seu filho. A quem que a gente corrige? A quem a gente ama, os nossos filhos. Então, quando Deus nos corrige, Ele está dizendo assim, você é meu filho, tá? Porque se eu não te corrigisse, eu não dava nem aí para você. É o que eu tenho que falar para os teus. Você está entrando na adolescência. Momento épico. Aí esse dia eu falei para ele assim, Estevão, você me perdoa assim, porque daqui para frente eu vou precisar ser muito chato. E você teve muito azar porque eu sou chato. Você pegou um pai chato, teimoso e sistemático. Você está lascado comigo. Você vai sofrer muito, mas você vai dar um cara de respeito, mano. Eu vou aplicar em você as maiores técnicas de educação que eu conheço. Aí eu perguntei para ele, agora, se você se disponibilizar a isso, se você não quiser, Estevão, eu deixo você fazer o que tu quiser. E você vai ser não sei o quê. Também não é responsabilidade minha, o problema vai ser seu. Eu sou frio, mano. Se tu quiser escolher, mano, vai embora, eu não estou nem aí. Eu tenho a minha vida para viver. Agora, se você aceitar eu te moldar, mano, a prensa vai ser forte. Mas você vai ser o cara, mano. Aí eu olhava assim, não sabia nem se dizia assim ou não, né? Porque quem a gente ama, a gente aplica força. Porque é muito mais fácil a gente soltar. Estressa a gente criar um filho, educar. Estressa, mano. Meu Deus do céu. Estressa, é estressante, é cansativo. Só que é o nosso papel. O amor faz a gente se cansar. É o amor que faz a gente se doar. Então vamos lá. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? A não ser que não seja filho, né? Vamos lá, vamos lendo. Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos. O que ele está falando assim? Ó, se você não for disciplinado, quer dizer que você é bastardo, você não é filho de Deus. Então, a nossa identidade de filho está sendo consolidada
na disciplina. Não é na purpurina. Tem muita gente que quer a purpurina do Senhor. Na hora da disciplina, a gente está saindo correndo. Vamos lá. Pode passar. Além disso, olha aqui, agora entra o que eu estou falando. Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Ó, tá vendo que como que eu vou respeitar o Pai espiritual se eu não respeito aqui, ó? Não tem como, cara. Não tem como, é loucura, é mentira. Você e eu estamos vivendo uma mentira se a gente acredita nisso. Não, eu cheio de B.O. na família, cheio de B.O. com o pai, cheio de B.O. com a esposa. Eu e Deus é fechamento, ó. Ai, Jesus, você está até um arrepio. Não, você está sentindo um calafrio, alguma coisa está acontecendo no teu corpo. Menos Deus. Não se engane. Vamos lá. Os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, foi rápido, né, gente? Piscou, deu 18 anos. O sonho da gente era fazer 18 anos. Agora o nosso sonho é ter 18 anos de novo. Né? Ô, meu 18. Isso daí sei nem quanto tempo faz. Segundo lhes parecia melhor, ó. É o melhor que os nossos pais puderam dar. Foi o melhor. Merece honra? Devemos honra. Devemos, que os pais fizeram o que puderam por nós, dentro da medida deles. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Agora que vem o bálsamo, nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento que é recebida, né, gente? Sim ou não? Não é legal ser disciplinado, lógico, mas sim motivo de tristeza, a gente fica triste. E aqui está um segredo que vai revelar o meu e o seu coração. Ficar triste é ok, tudo bem, faz parte de a gente ficar triste na hora da correção. Agora, diferente é quando a gente se rebela, quando a gente se revolta. Isso vai demonstrar quem é a gente. E isso é um perigo. Porque a tristeza é ok, mas se eu der lugar para isso, eu posso, sem perceber, dentro dos meus direitos, tendo todos os motivos, tendo todo um conceito formado, me rebelar contra aquele que está me corrigindo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, gente, bem séria. Por acaso tem algum santo aqui que Deus veio pessoalmente e te corrigiu, não? Sim ou não? Eu quero conhecer essa pessoa, né? Porque às vezes Deus veio pessoalmente, né? Visitou o Bruno. Bruno, eu vim sair do meu trono para vir te corrigir, Bruno. Não, eu não conheço essa pessoa. Deus usa quem? Pessoas. Aí é um chato igual eu aqui falando no microfone. Tendo que ser chato. Vai eu chato como líder. Às vezes tendo que corrigir. Mas se a gente não souber honrar, gente... Porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas, usa pessoas para honrar pessoas. E se a gente não souber receber de pessoas, Deus não vai vir pessoalmente e vai te corrigir. A não ser que tu tenha uma estrelinha, a não ser que você seja a quarta pessoa da Trindade, o Senhor fala só contigo. Mas não tem gente assim. Estão entendendo, gente? Precisa explicar mais, não? Tá claro? Tá claro? Eu estou tentando dizer assim, gente, é pessoa que vai nos corrigir. Simples assim. E se você não souber lidar com isso, você não vai honrar Deus. Pronto, é simples assim, esse é o segredo. Mais tarde, essa correção, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles, nem todos, né, gente? Porque tem gente que não sabe ter uma correção. O que Provérbios diz? Corrija o tolo e ele vai te ofender. Corrija o sábio e ele vai ficar ainda mais sábio. Então, aqui vai ter uns que vai receber, vai ficar triste, e vai ficar revoltado, e vai virar as costas para você, ou vai brigar contigo, ou não vai aceitar, ou vai ficar cabreiro, mas vai ter outros, aqueles que vão aceitar, e vão ter paz e justiça na vida. Simples assim. Próximo. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. É na disciplina, gente. Amém, gente? Então, na jornada da vida, nós teremos líderes, sejam eles nossos pais, que enquanto estiverem vivos, eles são dignos de honra e de eu e você consultarmos, conversarmos, obedecermos. Gente, ainda continua sendo filho, independente, não muda nada.
Você vai amontoar bênção sobre a sua vida se você honrar. Sabe uma coisa interessante que o Estevão falou para mim esses dias? A gente estava fazendo uma dinâmicazinha lá em casa assim, num devocional que a gente estava fazendo. E a Keila perguntou para o Estevão assim, Estevão, o que você admira no teu pai? Fala uma coisa. Ele lembrou assim, eu acho legal o meu pai que ele sempre honra a avó Esther. Ele sempre vai lá ver ela um pouquinho. Olha só, um menino de 11 anos perceber isso e eu faço questão de sempre... hoje, aquelas crianças são tudo em Itajaí com a família, e eu sozinho em casa, e os cachorros, né? Aquela coisa, olhando para os cachorros, o cachorro olhando para mim. Aí eu fui para a academia, para tirar minha raiva lá na academia, voltei, vou na minha mãe um pouquinho, fiquei lá sentado com ela. Eu sento, converso, deixo ela falar, a gente conversa, brinca, conta história, só para ficar um pouquinho com ela, para honrar a vida dela. Eu poderia dar milhões de desculpas, que eu sou corrido, que eu não posso, que não dá, que não sei o quê, que a gente pode dar um monte de desculpa, mas quem não quer, arruma desculpa. Quem quer, faz. E o Estevão observou isso na minha vida, que bom, fiquei tão feliz. Falei, poxa, ele está aprendendo comigo a honrar os pais. Então, provavelmente, o Estevão também vai me honrar. Vou colher esses frutos. Então, a gente precisa entender. E Geazi não teve essa capacidade. Ele desprezou todas as lideranças. O líder dele, que era Eliseu, o líder do exército lá, Naamã, ele não teve essa capacidade, né? Deixa eu correr aqui, gente. Por último, de Geazi, ele foi ganancioso e mentiroso, né? Ela diz que o dinheiro é a raiz de todos os... Gente, o dinheiro é o que causa o mal da humanidade. É a ganância. É você querer o que não tem. Guerreia por isso, tira até a vida de pessoas por isso. Então a ganância, o amor ao dinheiro vai causar em mim e você vontade de fazer coisas que nós não faríamos em plena sanidade mental. É o dinheiro que faz as pessoas se prostituírem, roubarem, traficarem, enganar, mentir. É isso, o dinheiro, ele cria esse ambiente no ser humano. E a ganância fez com que Geazi mentisse. Fez ele destruir todo um princípio que ele estava aprendendo a vida inteira ali com Eliseu. E uma pessoa gananciosa, ela não fica só na vontade, ela vai agir. Só precisa da oportunidade. Tem gente que não faz uma coisa errada porque ela não tem oportunidade para fazer. Quando tiver, ela vai fazer, ela vai cair. Por isso que a gente tem que ter maturidade. E olha o que Tiago 1:13, vamos ver. Isso aqui que eu preciso passar por esse pedaço aqui para a gente entender um princípio. Tiago 1:13, olha aqui, ó. Quando alguém for tentado, jamais poderá dizer, ou deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, ele não tem contato com o mal. E também a ninguém ele tenta. Aqui é para aqueles irmãozinhos, aquelas irmãzinhas que gostam de botar a culpa em Deus nas coisas erradas que tu faz. Ou no diabo, coitado do diabo, né? O diabo leva a culpa por tudo. É o espírito de Adão, né? Ó, Adão, o que vocês fizeram aí? Ah, foi essa mulher que tu me deste. Sempre botando a culpa em alguém. Nunca assume. A tentação não vem de Deus. Tá bom? Não vem. E também não está dizendo que vem do diabo. Vai dizer de onde é que vem. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio... Foi o diabo ou não? Então você caiu porque existia um desejo dentro de você. Eu caio quando há um desejo dentro... Porque há um desejo dentro de mim. É a nossa natureza pecaminosa. Mas como é que isso funciona? Existe uma cadeia de acontecimentos para que eu caia no pecado. E a gente vai entender, ó. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse desejo arrastado e seduzido. O que acontece? Esses desejos que cada um de nós temos em alguma área da vida, eu e você somos tentados dentro de nós. E o que cabe a mim e você? O que a palavra diz? Fugir de toda a aparência do... Nós temos que saber quais áreas nós somos frágeis. Quais áreas nós somos tentados. E dessas áreas nós temos que fugir. Nós não podemos deixar um ambiente favorável, senão nós vamos cair. O que acontece? Quando eu e você nos permitimos ter contato com esses desejos, nós estamos criando uma onda de desejos. Nós estamos deixando com que esses desejos ganhem força dentro de nós. Olha o que acontece, vamos lá. Então, esse desejo tendo sido concebido, olha, concepção, como se fosse um bebê. Como é que um bebê
nasce, gente, ele vai crescendo, ele vai sendo alimentado, ele vai crescendo até uma hora que ele precisa sair. E o pecado em nós é assim, ele já está em nós, é pequenininho. Só que depende de mim e você se a gente alimenta ele ou não. Porque se eu e você alimentamos os nossos desejos que já estão dentro de nós, vai chegar uma hora que esse desejo vai ser incontrolável. Por isso que muitas pessoas falam assim, cara, quando eu vejo eu já caí, eu já me perdi, eu já fiz. Por quê? Você está andando num ambiente que é favorável a esses desejos. Você precisa se afastar de tudo que facilita esse pecado acontecer. Estão entendendo, gente? Está claro? O pecado ele é concebido, ele dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então tem muita gente morta. Mas quando Deus vai lá e levanta, você se acerta com Deus, se acerta na família, está tudo bem. Você não sai daquele ambiente, você não para de ver aquelas coisas que te trazem gatilhos, você não para de conversar com aquelas pessoas que têm um dialeto, um vocabulário que vai trazer gatilhos. Então, esse desejo vai criando ondas e ondas, e essas ondas vão ficando grandes, e depois essas ondas vão ficar incontroláveis. Aí quem é o diabo nessa história toda? Ele é só um surfista. Ele está com a prancha aqui, ó. Só esperando você dar onda no seu coração. Quando tiver onda, que você mesmo criou, eu mesmo criei, aí ele pega a prancha e ele vai surfar nessas ondas que eu e você estamos dando lugar para elas crescer. Então cabe a mim e você não dar. Geazi viu toda a cena, deu vontade. Não acredito que Eliseu não aceitou essa oferta. Poxa, eu faria diferente. Cara, tudo bem, tu pode pensar diferente do seu líder, tu pode achar que poderia ter feito diferente, mas não deixa isso entrar no seu coração como uma inveja, como um sentimento ruim. Eu tenho certeza que se Geazi chegasse para Eliseu e perguntasse assim, ô Eliseu, é o seguinte, eu vi que o senhor negou ali, poxa, eu não achei muito coerente, assim, me explica, me faz entender por que tu negou. Porque muita gente não entende o que o outro está fazendo porque está distante. Tem muita gente que às vezes não concorda, por exemplo, eu como pastor. Tem muita gente que às vezes não concorda com alguma escolha que eu vou fazer, porque não está perto bastante para entender o meu coração, entender o que eu estou fazendo. Aí vê de longe, mas fica pertinho para você ver, para você entender o meu coração, o coração do teu líder, talvez do teu departamento. Às vezes a gente anda distante, aí a gente só critica, a gente só fala, a gente não entende nada. Mas, poxa, anda perto, conversa mais, seja intencional na comunhão. Me chama para comer um pudim de leite, eu não vou comer, eu estou na dieta. Uma pontinha vai, não tem problema. Está entendendo, gente? Amém? Então a ganância, a mentira, a falta de honra, são pecados que estavam ligados também ao orgulho de Geazi, como também estavam ligados ao orgulho de Miriam. Agora a história é boa, né, gente? Vou correr aqui para a gente ir para o final. Jairo, a escolha de fé que Jairo teve. Vocês lembram da história da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, que aconteceu no mesmo momento. Jairo viu Jesus, convidou Jesus para ir até a casa, porque tinha sua filha doente, estava prestes a morrer. E eles estavam indo, Jesus concordou, vamos lá. No meio do caminho apareceu uma mulher que estava há 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue. A palavra diz que ela gastou todos os seus recursos com médicos, com medicamentos, com tudo, e ao invés de ficar bem, ela ficava ainda pior. Está escrito na Bíblia. Então, nesse momento onde que Jesus estava indo, a mulher para toda a cena, encosta em Jesus, Jesus percebe, Jesus para conversar com ela. Todo aquele tempo de conversa, acontece algo, vamos ler? Marcos 5, 35 e 36. Enquanto Jesus ainda falava, com quem? Com a mulher do fluxo de sangue. A cena já era essa. Jesus estava indo para a casa de Jairo e a mulher para. Aí alguém me tocou e tal, chamou os discípulos. A mulher apareceu, fui eu. Aí Jesus começou a conversar com ela. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, sua filha morreu. Manda o mestre embora, já deu, não tem mais o que fazer, tá? Por que você ainda está incomodando ele? Deixa ele embora. Jesus estava ali, ele olhou para Jairo
E olha que interessante, ele ignorou a notícia. Primeiro princípio que eu preciso aprender com Jesus. Enquanto eu e você estamos dando atenção para os nossos problemas, que eu faço isso, né? Eu fico ali remoendo os problemas. Enquanto eu e você ficamos ali sofrendo, Jesus está ignorando o problema, sabe? Porque o poder dele sobrepõe os problemas. Jesus olha para o meu problema, para o seu problema e fala assim. Mas aí ele olha para a gente está arrancando os cabelos, gritando, desesperado. Dando atenção, dando ibope para o problema. Jesus olhou para eles, ignorou a notícia e disse para Jairo: ei, não tenha medo, apenas creia. Apenas creia. Ele está dizendo assim: ei, calma, eu estou indo lá, eu disse que eu estou indo lá, nada vai mudar e as coisas vão se acertar, tá bom? Apenas creia. Não tenha dúvidas, não tenha medo, não murmure, não reclame, apenas creia. Isso aqui me lembrou muito do domingo passado, porque é a mesma cena, só que com comportamentos diferentes. Os discípulos estavam desesperados, gritando, sacudindo Jesus. Jesus, acorda! Tá pegando aqui, cara. Você não se importa que a gente vai morrer aqui no meio desse mar? Desesperados. Enquanto Jesus estava quieto, não estava atendendo o chamado, o problema, a situação. E Jairo também estava numa tempestade da vida dele, a filha dele morta. Já tinha notícia, ei, morreu, acabou a vida. Agora eu não vejo Jairo desesperado. Eu não vejo Jairo reclamando. Porque Jairo, se fosse com Miriam, ele ia falar assim, quando a mulher parou, ei, sai daqui, porque eu chamei primeiro Jesus. Primeiro ele vai lá em casa, depois ele vem. Se fosse Miriam, né? Se fosse Geazi, ele ia falar assim, quanto tu vai me dar para Jesus te curar primeiro? Porque ele já estava indo na minha casa. Ele arrumou um jeito de ganhar dinheiro ali ainda da cura. Mas você não vê, eu não vejo Jairo reclamando, eu não vejo Jairo gritando, desesperado, não vejo Jairo falando assim, Jesus, tá vendo aí, o senhor parou para conversar com a mulher, não deu tempo da gente chegar lá em casa. Tu vê Jesus falando isso, sim ou não? Não. Jesus não, Jairo. Por quê? Porque Jairo sabia com quem estava. Seja a doença, seja a morte, ele tinha poder para resolver as duas coisas. Então a gente precisa aprender que assim, outra coisa que eu aprendo com Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Quando Jairo soube que Jesus estava ali na cidade, logo, prontamente, ele já se prostrou a Jesus e levou Jesus para o problema. Na hora, você não vê a história contando aqui, Marcos contando para a gente, que Jairo foi na farmácia, foi na Unimed, foi no Hospital Santa Catarina. Não, você não vê. Você não vê Jairo gastando seus recursos com médicos. Você não vê. Você vê Jairo procurando quem? Jesus. Agora a mulher do fluxo de sangue. 12 anos gastando tudo que tinha. Qual é a diferença dos dois? A diferença é que Jairo, por ser um chefe da sinagoga, conhecia as Escrituras. Ele conhecia Deus. Provavelmente, por morar em Cafarnaum, Jesus já estava morando ali, estava com os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, todos eles moravam ali. Provavelmente, Jairo já estava de olho em tudo que está acontecendo. Quem sabe, né? Jairo sabia assim, olha, esse aí é o Filho de Deus mesmo. Porque pelo que eu já li na Bíblia e pelo comportamento desse homem, tem tudo para ser. Tanto que ele chamou Jesus para ir na casa dele. Chamou como? De mestre. Então ele já sabia com quem estava falando. Agora olha a diferença com quem não conhece Jesus. Gasta tudo o que tem, com todas as chances possíveis. Porém, quando alguém falou de Jesus para a mulher do fluxo de sangue, quem que ela procurou? Jesus. Olha só, que entendimento. Quantos de nós, para resolver nossos problemas, estamos procurando todos os recursos? Meu problema é sentimental, então vou lá, vamos procurar um doido aí para casar, uma doida aí para namorar, e a gente vai buscando resolver os problemas com a nossa própria mão e só vai se frustrando. Meu problema é dinheiro. Então vou trabalhar em 5 empregos, eu vou fazer não sei o que lá, e vou fazer isso, e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo.
Ah, meu problema é, sei lá, doença. Ah, vou ter um curandeiro lá no bairro, lá que ele vai benzer minha vida. E não sei o que lá. Tem uma irmã do coque que ora e cura. E vai procurando tudo. Menos Jesus, menos Jesus. Aí quando tudo assim, ó, todas as suas chances acabaram, você está todo arrebentado, não tem mais como andar, a gasolina do carro acabou. Aí você vai a pé na igreja procurar Jesus. Então isso é um sinal que você nunca conheceu Jesus. Porque se você conhecesse, lá no início você já tinha procurado aquele que tem a solução. Estão entendendo, sim ou não? E aqui está o tema da mensagem. Aqui está o centro da mensagem. Para a gente aprender a buscar logo quem a gente sabe que deve ser buscado. Escolher logo por Jesus. E não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, gastando recursos. Gastando a nossa vida, o nosso tempo, para resolver coisas que, se Jesus já estivesse em mim, todas as coisas já estavam prontas. O que Salmo 23 diz? O Senhor é o meu pastor, e de nada eu sinto falta. Está vendo? A vida pode ser difícil. Minha casa pode não ser a casa dos meus sonhos. Eu posso talvez não ter o automóvel que eu sonho, talvez nem ter. Mas eu tenho o pastor Jesus na minha vida. Ele completa a minha alma. Ele faz com que o meu ser seja pleno. Eu não dependo de coisas materiais para me validar como feliz, porque a minha alma e o meu espírito já está com o Senhor, Deus dos céus. É diferente. Essa semana foi de muita prova, né? As 2 últimas semanas da minha vida. Porque, como vocês sabem, né? Mas eu não deixo de falar. Eu sempre estou pregando o que eu estou vivendo, assim, o que está acontecendo com a minha vida. Semana passada eu preguei sobre Jesus estar no barco e tal, e a gente agoniado, achando que ele não está falando nada, e realmente ele não está falando nada, mas Jesus está, aquela coisa toda, né? E essa semana que passou, essas 2 últimas, o Estevão chegou com muita dor, assim, no peito, nas costas, em casa. Eu fiquei muito preocupado, assim. Aí ele, quando tirou a camisa, ele estava torto, assim, ó, cintura para cá e o peito para cá, assim, ó, bem tortinho, assim. Falei, o Cris está cantando a música do homenzinho torto e você que está ficando torto lá na igreja, cara? E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? A gente foi, procurou um ortopedista. Na hora que ele chegou, ele falou assim, ó, teu filho está com escoliose, cara. Ó, o ombro dele tá baixo, tira a camisa aí. A coluna dele estava assim, ó, igual um berimbau, assim, ó, um C. Vamos fazer raio-x? Vamos. Botou na raio-x. Eu tenho uma radiografia lá em casa. O raio-x assim, ó, a coluna dele assim, cara. Bah. Eu já estava cheio de problema. E mais aquele, eu falei assim, Jesus, eu vou morrer. Aí eu comecei igual os discípulos, né? O senhor não se importa que eu morra? Porque eu estou aqui, não aguento mais de problema. É um monte, agora mais um. Aí vem aquela culpa, né? De ser um pai negligente. Como é que eu não vi isso? Poxa, eu estou sempre em casa com ele. A gente, né? Esses dias deu uma chuvarada. A gente foi tudo para fora de casa tomar banho de chuva. A gente está sempre se vestindo em casa. Poxa, eu não vi que ele estava se entortando aos poucos. Do nada, simplesmente ele está igual um C, coluna. Como? Que pai irresponsável que eu fui. Aí eu comecei a me culpar, aquela coisa, né? Cara, fiquei muito triste, muito triste. Aí passou a pregação de domingo, né? Jesus falando para mim, né? Ei, eu estou quieto, mas eu estou na tua vida, cara. Eu estou no barco. Mas a gente fica agoniado, né, gente? Aí com o filho mesmo, aí que a gente perde o chão, né? Cara, deixa filho doente, cara, a gente perde a vontade de viver, assim, é terrível. Aí desse dia, foi marcada uma segunda consulta com um especialista de coluna, para ver qual era o tratamento. Ah, meu Deus, Deus, Jesus, o que vai acontecer? Aí ele joga basquete, vai ter 2 campeonatos esse ano, que a gente estava com expectativa. Ano passado ele foi campeão, esse ano ele precisava ser campeão em um para fazer o estadual das escolas. A gente está cheio de expectativa. Ele é muito competitivo, ele é bem do esporte, assim. Cara, eu fiquei muito triste. Aí eu chamei aquele assim, vamos orar, a gente só tem esse recurso, né? Vai ter a consulta quinta-feira agora, mas vamos orar. E a gente, como sempre a gente está junto, falando da palavra com ele e tal, a gente orou bem intencional, botar a mão nas costas dele, Deus, endireita essa coluna. E fomos orando, e amém. Ele estava tomando remédio para dor, não estava mais com dor, mas com o remédio e tal. Aí chegou o bendito dia da consulta. Aí o médico falou, tira a camisa. Você está bem, né, cara?
Nem parece que tu tem alguma coisa. Vamos fazer um raio-x? Aí fizeram o raio-x. Aí o técnico do raio-x, que foi o mesmo que pegou o primeiro, chamou aquele: ô mãe, seu filho fez algum procedimento? Porque eu fiz o raio-x dele semana passada, a coluna estava torta, agora o raio-x de hoje está reta a coluna. O que ele fez essa semana para ficar reta assim? Eu nunca vi isso. Aí ela falou assim, ela ficou sem palavras assim, sabe quando a pessoa fica chocada? Procedimento, o que é procedimento? Né? O que eu fiz? Ela, não sei, ela falou, não sei, foi um milagre. Então foi um milagre porque o seu filho está curado. Aí o médico falou assim, vai embora daqui que você não tem nada para fazer aqui no consultório. Vai brincar, vai jogar sua bola, vai correr, vai pular, porque você não tem mais nada. Nós recorremos ao Deus que está no nosso barco. Meu Deus, eu fiquei assim. Eu ainda estou agoniado porque ele não está falando nada, ele não está respondendo as minhas perguntas, ele não está resolvendo os BO que eu queria que ele resolvesse, mas ele provou para mim que está no barco. Ele, claramente, essa situação é Deus falando para mim, ei, eu estou na sua vida, eu estou contigo. Só foi um sinal para dizer assim, cara, para de se bater, para de se desesperar, dá atenção para o que deve ser dado, e eu estou cuidando de todas as coisas. Sabe assim, eu queria que o seu coração, talvez você entrou aqui meio agoniado, meio entristecido, porque tem problemas que entristecem, tem problemas que cansam a gente. E Deus sabe como eu tenho me sentido cansado. Cansado por algumas coisas, assim. E o Senhor tem provado o quanto Ele está na minha vida, na minha família, na minha casa. Com uma situação como essa, é impossível não ver que Deus está na nossa vida. É impossível. E essa fragilidade que nós temos é porque a gente precisa se libertar disso. Mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que está trabalhando na minha vida, Ele também está trabalhando na sua. O mesmo Deus que está cuidando da minha família, também está cuidando da sua. O mesmo provedor que proveu essa semana uma cura na minha casa, Ele também vai prover na sua casa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?